Vivemos tempos em que o presente parece estar envolto em uma névoa de incertezas, e essa sensação de confusão muitas vezes gera medo, ansiedade e dúvida. É natural que, diante de situações difíceis ou inesperadas, nos sintamos perdidos e sem entender o que está acontecendo ao nosso redor. Quando tudo parece não fazer sentido, quando os planos que fizemos desmoronam e as portas que esperávamos abrir permanecem fechadas, a mente humana tenta encontrar respostas, mas muitas vezes só encontra mais perguntas. A incerteza do presente é um sentimento universal, que atravessa culturas, religiões e épocas, porque faz parte da experiência humana encarar o desconhecido. Ninguém está imune a essa sensação, pois o futuro é uma página em branco que ainda não conseguimos ler. Essa incerteza pode se manifestar em diversas áreas da vida. No trabalho, na família, nos relacionamentos, na saúde ou até mesmo em nossas emoções e sonhos. Às vezes, parece que caminhamos em um terreno instável, onde cada passo pode trazer uma surpresa, uma dor ou uma mudança inesperada. É exatamente nesses momentos que nossa fé, esperança e resiliência são colocadas à prova. Muitos tentam encontrar explicações lógicas para o que vivem, mas há situações que simplesmente fogem ao nosso entendimento imediato. Isso pode causar um grande desconforto, pois estamos acostumados a controlar nosso ambiente e nossas decisões, mas o presente às vezes nos lembra que o controle é uma ilusão. Contudo, é importante compreender que essa incerteza não é sinônimo de desamparo. Ela é um convite para olhar além das aparências e se preparar para um processo de transformação. Quando o presente é difícil de compreender, ele também pode ser o início de algo novo, um período de aprendizado e crescimento. A vida, com todas as suas surpresas, nos convida a desenvolver a paciência e a confiança, para que possamos atravessar essa fase com coragem. É nesse terreno instável que a fé começa a florescer, mesmo que ainda não saibamos onde essa caminhada vai nos levar. O desafio é justamente não desistir no meio do caminho, mesmo quando tudo parece sem sentido. Precisamos aprender a aceitar que a vida nem sempre será clara e previsível, mas que há um propósito maior sendo desenhado, mesmo que não consigamos enxergá-lo agora. A incerteza do presente pode ser um campo fértil para plantar sementes de esperança e confiança, que um dia florescerão em entendimento e paz interior. Portanto, o primeiro passo é reconhecer essa sensação, acolhê-la e permitir-se viver o momento com a certeza de que essa fase faz parte da nossa história e está preparando o terreno para o que está por vir. Quando o presente parece caótico e sem sentido, uma das maiores fontes de paz e força que podemos encontrar é a confiança no autor da história da nossa vida. Essa confiança significa acreditar que existe alguém maior, uma inteligência suprema, um Deus amoroso que não apenas criou o universo, mas que está diretamente envolvido em cada detalhe da nossa existência. Mesmo quando as circunstâncias nos deixam confusos, quando os planos que fizemos parecem fracassar, e quando tudo ao nosso redor parece desabar, essa confiança é o alicerce que nos sustenta para continuar. Confiar no autor da história não é um ato passivo ou ingênuo. É, na verdade, uma decisão consciente de entregar o controle da nossa vida nas mãos daquele que tem um plano perfeito para nós, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar esse plano. Na Bíblia, aprendemos que Deus é soberano e justo, que Ele sabe o que faz e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8 versículo 28. Essa promessa nos assegura que, mesmo as situações que nos parecem sem sentido, estão sob o seu olhar cuidadoso e fazem parte de um propósito maior. É importante lembrar que confiar no autor da história é também confiar em seu tempo. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, soluções rápidas e que as dificuldades simplesmente desapareçam. Mas o tempo de Deus é perfeito, e Ele sabe o momento exato para revelar a nós o significado de cada capítulo difícil que enfrentamos.
Quando aprendemos a confiar nisso, deixamos de lado a ansiedade e o medo, abrindo espaço para a paz e a esperança florescerem em nosso coração. Essa confiança nos liberta da necessidade de controlar tudo e de ter todas as respostas agora. Ela nos ensina a descansar, sabendo que há um plano maior se desenrolando mesmo que não o compreendamos no momento. E essa fé ativa nos transforma, porque enquanto confiamos, somos moldados para sermos pessoas mais fortes, mais pacientes e mais resilientes. Em vez de nos afundarmos na dúvida ou na frustração, escolhemos olhar para cima, para aquele que segura o universo em suas mãos e que está escrevendo uma história que vale a pena ser vivida. Portanto, mesmo que o presente pareça confuso, a confiança no autor da história é o que nos mantém firmes. É essa confiança que nos leva a continuar caminhando, mesmo na escuridão, porque sabemos que Ele está nos guiando para um futuro cheio de significado e propósito. Confiar é o primeiro passo para transformar o caos em paz, a dúvida em certeza e a angústia em esperança. É comum nos perguntarmos por que enfrentamos tantas dificuldades na vida, especialmente quando elas parecem injustas ou sem sentido. Porém, uma verdade profunda e reconfortante é que as dificuldades que vivemos raramente são aleatórias ou desprovidas de propósito. Muitas vezes, elas são ferramentas poderosas que Deus usa para preparar, transformar e fortalecer nosso caráter e nossa fé. Entender que há um propósito por trás das provações é fundamental para encontrarmos sentido no sofrimento e para permanecermos firmes, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Na Bíblia, inúmeros personagens passaram por momentos extremamente desafiadores, mas suas histórias mostram que aquelas experiências dolorosas tinham um objetivo claro: preparar essas pessoas para algo maior. Por exemplo, José foi vendido como escravo, sofreu injustamente, esteve preso, mas tudo isso foi necessário para que, no tempo certo, ele pudesse salvar muitas vidas e cumprir seu chamado. Gênesis capítulo 37 versículo 50. Da mesma forma, Moisés enfrentou rejeição e exílio antes de liderar o povo de Israel para a liberdade. Essas histórias revelam que as dificuldades não são obstáculos finais, mas etapas essenciais no caminho para o cumprimento do propósito divino. Quando passamos por momentos difíceis, temos a tendência natural de buscar respostas rápidas, de desejar que a dor termine imediatamente e que a vida volte ao normal. Contudo, o propósito por trás das dificuldades nem sempre é revelado de imediato. Muitas vezes, só com o passar do tempo conseguimos olhar para trás e entender o que Deus estava fazendo em nosso favor. Essa percepção nos ajuda a confiar mais no processo e a entender que a vida não é feita apenas de momentos bons, mas de um equilíbrio que inclui aprendizado e crescimento. Além disso, reconhecer o propósito das dificuldades nos ajuda a mudar nossa atitude diante dos problemas. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, passamos a enxergar as provações como oportunidades para desenvolver qualidades essenciais, como a paciência, a perseverança, a humildade e a fé. É nesse contexto que o sofrimento pode se tornar um canal de transformação pessoal e espiritual. Aceitar essa perspectiva é libertador, pois nos coloca em sintonia com o plano maior que Deus tem para cada um de nós. Por isso, mesmo quando tudo parece confuso e doloroso, vale a pena lembrar que cada dificuldade tem um propósito. Essa certeza nos dá força para continuar, nos ajuda a enfrentar as tempestades com coragem e nos prepara para colher os frutos de uma vida vitoriosa. O segredo está em confiar que Deus está no controle e que, mesmo o sofrimento, quando vivido com fé, é parte do processo que nos leva a um destino grandioso. Quando enfrentamos momentos difíceis, um dos maiores desafios que encontramos é cultivar a paciência. Vivemos em uma era de imediatismo, onde queremos que as respostas, as soluções e as mudanças aconteçam rápido. No entanto,
A paciência é uma virtude essencial para atravessarmos o processo de amadurecimento e para compreendermos que as coisas acontecem no tempo certo. A vida, especialmente aquela que é guiada por propósitos divinos, exige que aprendamos a esperar com confiança e serenidade, mesmo quando o presente parece confuso e doloroso. A paciência não é simplesmente ficar esperando passivamente que as coisas mudem. É uma atitude ativa de fé e perseverança. É saber que, apesar das dificuldades e atrasos, há um propósito maior que está sendo cumprido e que tudo acontecerá conforme o plano de Deus. A Bíblia nos ensina que a paciência produz um caráter forte e esperança. Romanos capítulo 5 versículo 13 e 4. Isso significa que o tempo da espera não é perdido, mas é uma fase necessária para nos moldar e nos preparar para os próximos passos da nossa jornada. Cultivar a paciência também nos ajuda a lidar melhor com a ansiedade e o desespero que podem surgir diante da demora das respostas. Quando aprendemos a confiar no tempo certo de Deus, encontramos paz para viver o presente, sem ser escravos da pressa ou da frustração. Essa paz é um sinal de maturidade espiritual e emocional, porque indica que estamos entregando o controle ao autor da nossa história e aceitando que nem tudo depende da nossa vontade imediata. Além disso, a paciência nos ensina a valorizar o processo e não apenas o resultado final. Muitas vezes, queremos saltar etapas, mas é justamente no caminho, nas pequenas experiências, nos aprendizados diários, que construímos a base sólida para o futuro. A espera paciente fortalece a nossa fé, aguça nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e desenvolve em nós a humildade para reconhecer que nem sempre sabemos o melhor caminho. Por fim, a paciência é também um testemunho para aqueles que nos cercam. Em meio às dificuldades, a forma como reagimos mostra nossa confiança e esperança. Uma pessoa paciente inspira e motiva outras a também confiarem no tempo de Deus. Portanto, mais do que uma virtude individual, a paciência é um dom que impacta toda a comunidade ao nosso redor. Saber esperar é, então, um exercício diário de confiança e entrega. É entender que o que parece demora, na verdade é o tempo perfeito para que tudo se encaixe de forma extraordinária na nossa história. Por isso, mesmo quando a vida parecer lenta, que possamos abraçar a paciência como nossa aliada e continuar caminhando com fé, sabendo que o sentido do presente será revelado no momento certo. Uma das maiores lições que a vida nos ensina é que o verdadeiro entendimento das situações difíceis geralmente só vem com o passar do tempo. Muitas vezes, passamos por momentos confusos, dolorosos ou desafiadores sem compreender o motivo ou o propósito. É comum que, enquanto estamos no meio da tempestade, não consigamos ver o quadro completo. Só conseguimos enxergar pedaços fragmentados da história que estamos vivendo. E é justamente essa falta de visão global que gera dúvidas, insegurança e até desespero. O tempo tem o poder de trazer clareza e revelar os aprendizados ocultos em nossas experiências. Quando olhamos para trás, conseguimos conectar os pontos, entender as escolhas que fizemos, as pessoas que conhecemos e os obstáculos que enfrentamos. O que antes parecia injusto, sem sentido ou até cruel, passa a fazer parte de uma narrativa maior, cheia de propósito e crescimento. Essa percepção nos ajuda a dar sentido ao sofrimento e às dificuldades, transformando-os em lições valiosas para nossa caminhada. Muitas histórias na Bíblia exemplificam esse princípio. Por exemplo, os discípulos de Jesus não compreendiam o significado da crucificação e da morte do Mestre enquanto ela acontecia. Foi só depois da ressurreição e com o passar dos anos que eles entenderam o plano divino por trás daquele evento doloroso. Da mesma forma, nossas próprias histórias pessoais frequentemente ganham um novo significado quando revisitamos o passado com os olhos da sabedoria que o tempo proporciona. Esse aprendizado progressivo também nos ajuda a cultivar a humildade.
Ao perceber que nem sempre temos todas as respostas, aprendemos a confiar mais em Deus e em seu tempo. Essa confiança evita que nos desesperemos ou que tentemos controlar tudo por conta própria. Saber que há um processo que nos guia para a maturidade e para a compreensão nos torna mais pacientes e esperançoso. Além disso, essa perspectiva nos encoraja a não desistir no meio do caminho. Mesmo quando o presente é difícil, é fundamental manter a esperança de que o sentido daquilo que estamos vivendo será revelado no tempo certo. Essa esperança é um combustível para a alma, que nos fortalece e nos impulsiona a seguir em frente. Portanto, aprender que o tempo é um grande revelador nos convida a viver o presente com fé, sem exigir respostas imediatas. É um convite para confiar que, no momento certo, tudo fará sentido e que cada experiência, por mais desafiadora que seja, está nos preparando para uma vida mais rica em sabedoria e propósito. Manter a fé quando tudo ao nosso redor parece caótico é um dos maiores desafios da vida, mas também uma das maiores demonstrações de coragem e confiança. Em momentos de dor, incerteza ou perda, nossa fé pode parecer frágil, como se estivesse prestes a se quebrar. No entanto, é justamente nesses períodos turbulentos que a fé pode se tornar nossa âncora, aquele ponto fixo que nos impede de sermos levados pelas ondas da desesperança. A fé verdadeira não é aquela que se mantém apenas em tempos fáceis ou quando tudo vai bem. É uma fé que resiste às tempestades, que se sustenta mesmo quando não vemos uma saída clara. Na Bíblia, encontramos exemplos inspiradores de pessoas que enfrentaram grandes crises, mas que mantiveram sua confiança em Deus. Jó, por exemplo, perdeu tudo o que tinha, sua família, sua saúde, seus bens, e, ainda assim, não abandonou sua fé. Essa história nos mostra que a fé pode coexistir com o sofrimento e até ser fortalecida por ele. Manter a fé em meio ao caos também envolve uma entrega diária. Não é algo que conquistamos de uma vez por todas, mas um exercício contínuo de colocar nossos medos, dúvidas e ansiedades nas mãos de Deus. Orar, meditar nas promessas bíblicas e buscar a comunhão com Deus são formas de alimentar essa fé para que ela não se apague diante das dificuldades. Essa conexão constante nos dá forças para enfrentar cada dia, confiando que há um propósito maior por trás do que vivemos. Além disso, a fé nos oferece uma nova perspectiva sobre os problemas. Ela nos ajuda a enxergar que as dificuldades não são o fim, mas parte do processo de crescimento espiritual. Com fé, entendemos que Deus está usando o caos para nos moldar, nos preparar para o futuro e nos ensinar a depender dele. Essa compreensão transforma a maneira como encaramos os desafios, mudando o foco do medo para a esperança. Finalmente, manter a fé em meio ao caos é também um testemunho poderoso para os outros. Pessoas que conseguem preservar a calma e a confiança em Deus durante crises inspiram e encorajam aqueles que estão ao seu redor. Elas mostram que é possível atravessar as tempestades da vida sem perder a paz interior. Portanto, mesmo quando o presente parece um turbilhão, manter a fé é o que nos permite seguir firmes, sabendo que o autor da história está no controle. A fé é a luz que guia nossos passos, a força que sustenta nosso coração e a certeza de que, depois da tempestade, virá a calmaria. As provações e dificuldades que enfrentamos na vida muitas vezes são vistas apenas como obstáculos ou sofrimentos a serem evitados. No entanto, quando olhamos com olhos de fé, percebemos que essas experiências dolorosas são, na verdade, instrumentos poderosos de transformação pessoal e espiritual. Cada desafio, cada momento de dor, tem o potencial de nos moldar, lapidar nosso caráter e nos preparar para sermos pessoas mais fortes, resilientes e alinhadas com o propósito de Deus. Quando passamos por provações, somos confrontados com nossas limitações, medos e fraquezas. Isso pode ser doloroso, mas é também uma oportunidade de crescimento, pois nos força a buscar ajuda,
a depender mais de Deus e a desenvolver qualidades essenciais como a paciência, a humildade e a perseverança. A Bíblia nos ensina que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Romanos capítulo 5 versículo 13 e 4. Esse processo é uma verdadeira transformação que nos prepara para enfrentar desafios maiores e para viver plenamente o chamado que Deus tem para cada um de nós. Além disso, as provações nos fazem rever nossas prioridades e nosso modo de vida. Muitas vezes, elas nos afastam do superficial e nos aproximam do que realmente importa: um relacionamento verdadeiro com Deus e o amor ao próximo. Na adversidade, aprendemos a valorizar mais a fé, a esperança e a solidariedade, descobrindo que esses valores são a base para uma vida significativa e feliz. Outro aspecto importante da transformação através das provas é que elas nos tornam testemunhas vivas da graça e do poder de Deus. Quando superamos dificuldades confiando nele, nos tornamos exemplos para outras pessoas, inspirando-as a também confiar e a não desistir diante das lutas. Nossa história de superação pode ser uma luz no caminho de muitos que ainda estão enfrentando suas próprias batalhas. Por fim, a transformação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo contínuo, que exige entrega, fé e coragem para enfrentar cada etapa. Saber que as provações são parte desse processo nos ajuda a encarar as dificuldades com um novo olhar, não como castigos ou fracassos, mas como oportunidades divinas de crescimento e maturidade. Assim, mesmo quando o presente parece cheio de dores, é importante lembrar que Deus está usando essas experiências para nos transformar em pessoas melhores, mais fortes e mais preparadas para viver o propósito extraordinário que Ele tem para cada um de nós. Por mais difícil que o presente possa parecer, sempre existe uma esperança viva no amanhã. A esperança não é apenas um sentimento vago ou um otimismo ingênuo, mas uma certeza fundamentada na fé de que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não vemos claramente. Essa esperança é o que nos impulsiona a seguir adiante, mesmo diante das adversidades, pois sabemos que o futuro reserva algo melhor, algo que fará todo o sentido para a nossa história. A Bíblia nos convida a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Isso significa que não precisamos carregar sozinhos o peso das dificuldades. Podemos confiar que Deus está preparando um caminho de vitória e restauração. Essa confiança na esperança do amanhã nos dá forças para continuar, para lutar e para sonhar, mesmo quando o presente é desafiador. Quando abraçamos essa esperança, nossa perspectiva muda. Passamos a enxergar o futuro como uma promessa de renascimento e de bênçãos. O que hoje nos parece doloroso, amanhã poderá ser motivo de alegria e gratidão. Essa transformação de perspectiva nos ajuda a viver o presente com mais paz e confiança, sabendo que cada etapa da nossa jornada é importante e que, no final, tudo fará sentido. A esperança no amanhã também nos convida a sermos agentes de mudança no mundo ao nosso redor. Ao acreditarmos em dias melhores, nos tornamos motivados a agir com amor, bondade e fé, influenciando positivamente a vida das pessoas que cruzam nosso caminho. Essa esperança contagia e inspira, fazendo com que possamos ser luz em meio à escuridão. Por isso, mesmo que hoje você não entenda tudo o que está vivendo, lembre-se de que o amanhã trará respostas, curas e novas oportunidades. A esperança é uma âncora firme para a alma, que nos mantém firmes e seguros, mesmo nas tempestades da vida. Se este vídeo tocou o seu coração, eu quero convidar você a fazer parte desta comunidade de fé e esperança. Inscreva-se no canal para não perder as mensagens que trazem conforto e propósito para a sua vida. Deixe seu comentário contando como você tem lidado com as incertezas do presente ou compartilhe uma experiência que fortaleceu sua fé.
Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. Lembre-se, o que você está vivendo agora, mesmo que pareça sem sentido, está preparando você para algo extraordinário. Confie no autor da sua história, mantenha a fé, cultive a paciência e agarre-se à esperança no amanhã. A vida tem um propósito divino e seu presente, por mais difícil que seja, é parte desse grande plano. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, guiando cada passo e revelando, no tempo certo, o significado de tudo. Tenha coragem, persevere e acredite que o melhor ainda está por vir. Até o próximo vídeo, com mais mensagens que edificam e fortalecem a sua fé.